Bom, pessoal, nós estamos aqui novamente para tratar aí de mais um tema do direito administrativo. Dessa vez nós vamos tratar dos contratos administrativos. Meu nome é Vicente Ferreira Júnior, sou procurador da Fazenda Nacional, sou professor de Direito Administrativo e eu estou aí com vocês nesse projeto para aprender direito administrativo ou revisar o direito administrativo a partir do estudo das questões. Aqui o foco é OAB e concursos públicos. Né? A primeira questão, ela fala aí uma questão de 2018, que já dá para nós aplicarmos a nova lei de licitações, que trata também de contratos administrativos, a lei 14133 de 2021. Vamos lá para a questão. Após a contratação sob o regime de empreitada por preço unitário, a sociedade empresária faz tudo, limitada, para a construção do novo edifício sede de uma agência reguladora, a administração verifica que os quantitativos constantes da planilha orçamentária da licitação, e também replicados aí pela contratada, eles são insuficientes para fazer a obra pública. Por isso, será necessário aumentar a quantidade de alguns desses serviços. Em termos financeiros, ela fala de um acréscimo de 20% em relação ao valor inicial atualizado do contrato. Com base na situação narrada, pede para você assinalar a alternativa correta. Pessoal, a enunciada é grande, mas o que vocês precisam focar, o que é que a questão quer de você? Quer saber qual o percentual que a administração pode, através da cláusula exorbitante no contrato administrativo, o percentual que a administração pode exigir do particular a mais do que aquele que foi contratado. Nessa aí você tem que ter em mente que seria o caso de 25%, até 25% para esse caso de obra de construção do edifício sede. Então nós vamos às questões. Sabendo dessas informações, tendo em vista o que o examinador quer de fato, nós vamos às alternativas. Ele fala que o acréscimo de serviço poderá ser combinado apenas verbalmente. Veja, pessoal, a administração ela opera a partir do princípio da formalidade. Tudo tem que ser lavrado, tudo tem que ir termos, tudo tem que ser assinado, até para possibilitar um controle futuro. Então, essa alternativa aí já está falsa de início. A letra B, ele fala, por se tratar de uma cláusula exorbitante, perfeito, mesmo que a sociedade não concorde com o acréscimo, a alteração poderá ser determinada unilateralmente pela administração. Perfeito, pessoal. Isso aí é uma das hipóteses de cláusula exorbitante de alteração unilateral do contrato. O contratado só está obrigado a aceitar acréscimo de até 15%? Não, o acréscimo é até 25%. E diante da deficiência do projeto básico, a administração, em nenhum momento ela fala que o projeto básico da administração foi errado. Então, aí, letra B de bola. Então, pessoal, quando nós falamos de cláusulas exorbitantes, nós temos aí esse poder da administração pública de alterar o contrato de modo unilateral. E também temos aí uma alteração qualitativa, que é uma alteração nas especificações, e uma alteração quantitativa, que aí o artigo 124 fala, e o 125 traz esses percentuais. Ele fala que é até 25% do valor inicial atualizado, quando nós tratarmos de obras, de serviços e compras, e no caso de reforma de edifício ou de equipamento, a gente traz o limite para 50% desse valor contratado. Então, pessoal, segunda questão. Ele fala que uma sociedade empresária foi contratada para construir um prédio público, mas ela atrasa aí uma fase da entrega. Apesar disso, tendo em vista a situação financeira, a administração reconheceu a precariedade da situação financeira dessa sociedade empresária, por causa dos custos dos insumos. Ela fala que, em virtude disso, o gestor resolveu fazer o pagamento integral da obra, ou seja, o gestor resolveu fazer um pagamento por uma obra não satisfeita, por um serviço não prestado. Isso aí, já por lógica, pessoal, a gente sabe que vulnera aí a moralidade, uma possível impessoalidade. A gente pega aí que esse ato de pagar e não usufruir do bem, pagar e não receber a obra, não seria um ato que a administração deveria fazer. Então, nas alternativas, você deve procurar algo nesse sentido. Então, ele fala para você assinalar a alternativa correta.
E aí, na letra A, ele fala que o pagamento feito pelo gestor é plenamente justificável em face da teoria da imprevisão. Veja, em nenhum momento a administração pode pagar por uma coisa que ela não irá receber. Nós, particulares, não queremos pagar por algo que nós não receberemos. A administração, idem. Na letra B, ele fala que o gestor deveria ter instaurado processo administrativo para analisar a possibilidade de aplicar uma sanção por inadimplemento e também a alegação da sociedade empresária de rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo vedado a ele determinar o pagamento de despesas sem a respectiva liquidação. Perfeito, pessoal. A liquidação aí, ele quer dizer sem a efetiva entrega do objeto contratado, da obra pública, do serviço, da prestação, dos insumos, do material de expediente que foi contratado. Ou seja, a administração só pode fazer o pagamento do valor quando o objeto do contrato for entregue à administração. E pessoal, para eu saber se uma empresa está inadimplente, se uma sociedade empresária está inadimplente com a administração, eu tenho que instaurar um processo administrativo. Você me pergunta por quê, professor? Por causa do princípio do controle, para o princípio da publicidade. Nós temos aí na seara administrativa, tudo tem que ser catalogado, tudo tem que ser respeito ao contraditório, tudo tem que ser registrado para que seja válido. Então, essa alternativa B aí está perfeita. Ela fala, a alternativa C agora, ela fala que o pagamento da parcela inadimplida seria justificável, ainda que a sociedade não comprovasse a imprevisibilidade. Veja, aí a sociedade estaria incorrendo em inadimplência e a administração nada poderia fazer. Letra D. O pagamento incontinente da parcela inadimplida, tal como realizado pelo gestor, necessitaria ter feito com o abatimento da multa, que deveria. Pessoal, quando estivermos tratando de contrato administrativo, se não foi prestado o objeto, não há como haver o pagamento. Essa daí é uma hipótese, pessoal, de alteração do contrato por acordo das partes. Veja, na questão anterior a gente estudou as cláusulas exorbitantes, quando a administração vai fazer uma alteração unilateral. E nesse artigo 124, no inciso 2, ele já fala da questão do acordo das partes. Ele fala que, quando for necessário modificar uma forma de pagamento, por circunstâncias supervenientes, ou seja, por circunstâncias que surgiu após a assinatura do contrato, mantido esse valor inicial atualizado, é vedada a antecipação de pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a contraprestação do fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Ou seja, é impossível a antecipação desse pagamento sem que o objeto do contrato tenha sido entregue à administração. Ele também fala que, para restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro, o que seria esse equilíbrio econômico-financeiro, pessoal? Seria essa expectativa de lucro que o particular possui quando ele faz lá o contrato com a administração pública. Seria essa expectativa de gasto e o que ele vai gastar, o que ele tem que utilizar para fornecer esse objeto público. E ele fala que para restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fatos imprevisíveis, ou que essa previsibilidade não possa ser calculada e inviabilizem aí a execução do contrato, será respeitada aí a repartição de risco objetiva. Então, o que é que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer que eu não posso antecipar um pagamento sem a efetiva prestação do serviço objeto do contrato administrativo. Próxima questão. A União celebrou, com a empresa Gama, contrato de concessão de serviço público precedido de obra pública. O negócio jurídico tinha por objeto a exploração, incluindo a duplicação de determinada rodovia federal. Algum tempo após o início desse contrato, o poder concedente foi vendo que esse contrato não estava sendo executado conforme as disposições legais. Com isso, ele foi lá e notificou a concessionária de serviço público. Foi autuado um processo administrativo, veja aí, possibilidade de controle, possibilidade de contraditório em ampla defesa, publicidade, ao fim do qual, desse processo administrativo, o poder concedente concluiu estar prejudicada a prestação de serviço por culpa da contratada. Com base nessa hipótese, assinala a alternativa correta.
A letra A já começa dizendo que o contrato é nulo. Pessoal, em nenhum momento a questão falou em nulidade. A questão disse que por culpa da contratada, o contrato não estava sendo executado conforme deveria ser. Nulidade, pessoal, é uma ilicitude. Em nenhum momento a gente tem uma ilicitude na realização desse contrato. A gente tem uma ilicitude quando há alguma violação a dispositivo legal. Não é o caso da questão. Letra B. O poder concedente pode declarar a caducidade do contrato de concessão, tendo em vista a inexecução parcial do serviço do negócio jurídico por parte da concessionária. Essa alternativa aí está perfeita. A gente vai estudar na próxima aula, quando tratarmos especificamente dos serviços públicos, que a caducidade é uma forma de ver uma inexecução parcial e conseguir combatê-la. O poder público acaba readquirindo a titularidade daquele serviço público para prestar ele mesmo. Letra C. O poder concedente deve necessariamente aplicar todas as sanções contratuais. Veja, pessoal, quando eu estou no exercício do poder disciplinar, aquele poder que a administração tem em face do contratado, ela não tem uma obrigação de aplicar todas as sanções contratuais. Pelo contrário, ela tem que agir com razoabilidade e proporcionalidade. Então, pessoal, a Lei 8987 é justamente a que fala de concessão e permissão de serviço público. Ela fala que, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, acarretará, a critério do poder concedente, essa declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais. Isso aí, pessoal, critério de razoabilidade e proporcionalidade, o que é melhor para se atingir o interesse público. Quarta alternativa, ele fala que nos termos da nova lei de licitação, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme estabelecido na mesma lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações. Veja, pessoal, aqui ele fala da fiscalização, aqui ela fala no decorrer da realização do objeto do contrato, como a administração vai fiscalizar aquela execução. Então, ela fala sobre a execução e a fiscalização, assinala a alternativa correta. A letra A diz que o fiscal do contrato anotará em registro próprio, perfeito, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, submetendo parecer ao seu superior hierárquico para que determine o que for necessário para a regularização das falas em qualquer hipótese. Aí você já deixa em stand-by, talvez não seja essa a questão. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. Perfeito. Olha, o fiscal ele tem que ser assessorado de tudo que a administração tiver de melhor para que aquela prestação de serviço seja da melhor forma. E esses assessores eles devem dirimir dúvidas e subsidiá-lo com as informações relevantes para prevenir riscos na execução do contrato. Perfeito, pessoal. Essa alternativa B aí é o gabarito da questão. O contrato deverá manter preposto, independentemente do aceito pela administração. Totalmente errado. O contratante e o contratado serão responsáveis pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais. Veja, essa responsabilidade aí é do contratado e o contratante da administração pública vai ter uma responsabilidade subsidiária. Nós vamos ver na próxima aula de serviços públicos essa questão bem detalhada. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato e excluirá ou reduzirá sua responsabilidade? Não, pessoal. A responsabilidade do contratado continua aí da mesma forma. Então, pessoal, vocês devem se atentar ao artigo 117, que ele traz todas essas regras sobre a fiscalização. Ele fala, olha, a execução deve ser acompanhada por um fiscal que ele represente a administração pública, permitida a contratação de terceiros para ajudá-los e subsidiar essa fiscalização. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao contrato, determinando ele mesmo, o fiscal, não a autoridade superior, como dizia a alternativa letra A, o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados. O fiscal do contrato informará os seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes,
a situação que é demandada de decisão ou providência que ultrapassa a sua competência. Ou seja, o que for competência do fiscal, ele faz, o que for da autoridade superior, ele indica que seja feito. O fiscal do contrato será auxiliado por esses órgãos de assessoramento, tanto o órgão jurídico como o órgão de controle interno, e também nas hipóteses de contratação de terceiro, prevista aí no caput desse artigo, deverão ser observadas algumas regras, como, por exemplo, a responsabilidade objetiva da empresa contratada, da sociedade empresária contratada, pela veracidade e prestação daquelas informações. A contratação de terceiros não eximirá também o fiscal da responsabilidade pela fiscalização do contrato, ou seja, a responsabilidade vai ser entre eles compartilhada. Questão quinta. De acordo com o disposto na Lei de Licitações, o contrato que prevê a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 anos, pessoal. Aí é decorar mesmo, aí é ipsis literis o que diz o artigo 114 da nova Lei de Licitações sobre os sistemas estruturantes de tecnologia da informação. Questão sexta, pessoal. Ela fala que, consoante o regulamento das licitações aí da Apex Brasil, a definição segundo a qual o contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras ou fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia, aí está a grande chave da questão, proporcionar economia, na forma de redução das despesas correntes, remunerando o contratado com base em percentual da economia gerada, refere-se a justamente o contrato de eficiência. O contrato de eficiência é justamente isso, pessoal, um contrato por meio do qual o particular vai fornecer à administração pública uma solução que reduza suas despesas. E a partir dessa redução, um percentual dela vai ser retornado ao particular como forma de remuneração. Isso aí, pessoal, a nova lei trouxe. E a nova lei define esse contrato de eficiência como um contrato de prestação de serviços, que pode incluir também a realização de obra e fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar uma economia ao contratante, pessoa pública, na forma de redução de suas despesas correntes, sendo remunerado particular com um percentual dessa receita gerada. Aí ele diz no artigo 39 que o tipo de licitação, o critério de julgamento, por maior retorno econômico, ele será utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, que considerará a maior economia para a administração e a remuneração será fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida. E aí, no 110, ele fala também que na contratação, que gera essa receita, e no contrato de eficiência, os prazos máximos serão de 10 anos, quando não tiver investimento, e de 35 anos, quando houver investimento do particular. Próxima questão, questão sétima. Um Estado mantém um contrato de concessão de serviço público com a empresa Ômega e, em determinada data, extinguiu unilateralmente, veja, permissão de serviço público, é um contrato de natureza precária, não tem prazo certo, podendo ser rescindido a qualquer momento. Feito também necessariamente mediante licitação prévia. E ele disse que houve uma rescisão unilateral, visto que o serviço prestado havia sido objeto de prévia licitação, tendo a empresa Gama se sagrado vencedora para prestar o regime em concessão de serviço público. Veja, a concessão ela já demanda licitação na modalidade ou concorrência ou diálogo competitivo. E também nós passamos a entender que a concessão ela tem um prazo fixo. Ela tem ali um prazo pela qual ela vai viger. Ela não tem essa precariedade que tem a permissão que a empresa Ômega estava submetida. A empresa Ômega solicitou sua própria falência, que foi decretada pelo juiz falimentar. O síndico ajuizou a ação requerendo a nulidade desse ato administrativo, ou seja, um ato administrativo que extingue uma permissão, uma concessão, uma permissão precária, que não tem prazo certo. Esse pedido dele aí, o pedido 1, deve ser indeferido. Ou, subsidiariamente, indenização pelos bens não amortizados. Veja, se é uma permissão, se não há prazo fixo, não haveria de falar nessa amortização dos bens.
Concomitantemente, os empregados dessa massa falida, eles ajuizaram a ação em relação à sociedade que seria sucessora. Então, ele pede para a gente julgar aí as alternativas. A empresa Gama não é sucessora das obrigações contratuais da empresa Ômega, apesar de ter assumido a prestação de serviço público. Perfeito, pessoal. Aqui, olha, a empresa Gama não tem relação nenhuma com a empresa Ômega. A nova empresa que presta uma concessão de serviço público não tem nada a ver com a permissionária anterior. Não tem responsabilidade, por exemplo, com os trabalhadores, responsabilidade trabalhista, pelo que se fazia na permissão de serviço público anterior. É um novo contrato administrativo numa nova modalidade. Então, essa alternativa A está perfeita. Alternativa B. A contratação da empresa Gama é irregular, pois não poderia alterar a modalidade falsa. Pelo contrário, a contratação da empresa Gama é que é regular, é uma concessão de serviço público. O ato de extinção é nulo, pois trata-se de uma encampação. Falso, pessoal. Não se trata de uma encampação, não. Aqui é uma mera extinção da permissão de serviço público. É devido à indenização dos bens não amortizados, sob pena de enriquecimento ilícito. Aqui não há que se falar em indenização, porque a permissão é um contrato que é precário. Ele não tem prazo para você recuperar, por exemplo, aquele investimento que você estiver fazendo. A permissão vai pela conta e risco do permissionário também. O ato de extinção é nulo, pois a caducidade somente pode ser decretada após devido processo legal. Falso, pessoal. Aqui a gente já viu caducidade. Caducidade não tem essa relação de causa e efeito. Aí, no gabarito, a gente traz aí uma questão interessante. O que seria essa concessão de serviço público? Seria uma delegação da prestação de serviço público na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, em que só pode concorrer pessoa jurídica ou consórcio de empresas, ou seja, só pode concorrer uma pessoa jurídica, e aquela demonstra capacidade para, por sua conta e risco e prazo determinado, prestar aquele determinado serviço. Já na permissão, nós temos uma delegação a título precário, também se submete a qualquer das modalidades de licitação, e para a prestação de serviço público, que pode ser feito ou por pessoa física ou por pessoa jurídica. Ou seja, há esse diálogo, pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, que demonstra essa capacidade para desempenhar por sua conta e risco. Aí a permissão aí, ele tem essas características de ser precária e de possibilitar a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Na concessão, não. Na concessão, vai ter um prazo certo para que o particular sabe que durante aquele prazo ele estará prestando aquele serviço, estará obrigado àquele serviço e estará lucrando com ele. Por fim, a última questão dessa bateria sobre contratos administrativos, ele fala que o Ministério Público do Estado do Alfa celebrou contrato administrativo com a sociedade empresária para aquisição de notebooks funcionais para os seus membros. Ou seja, celebrou um contrato aí para adquirir bens. Ocorre que a contratada não cumpriu o que constou no edital de licitação e no respectivo contrato, haja visto que forneceu computadores com uma especificação abaixo do que seria o objeto da licitação. Ou seja, a contratada entregou um objeto diverso do objeto de licitação. Diante do ilícito praticado, o Ministério Público tomou as devidas providências, entre elas aplicou uma sanção. Veja, um particular que tem uma relação especial com o Estado, no caso, um particular que foi contratado pelo Estado, que participou do procedimento licitatório, assinou lá o contrato administrativo e está com um vínculo especial com o Estado, ele foi sancionado. E ele quer saber com base em que poder administrativo aquela sanção foi feita. O poder administrativo aí é o poder disciplinar. Há um contrato lá assinado com uma relação especial entre o contratado e a pessoa jurídica de direito público que o contratou. Então, o poder disciplinar que ele tem relação com essa prévia relação contratual que existe entre as partes. Então, o gabarito correto, essa letra B, que ele serve a esse poder disciplinar para apurar infrações, aplicar as sanções, e todos aqueles que possuam vínculo especial com o Estado, sejam servidores ou não, eles vão aí ter essa relação, isso se submeterem ao poder disciplinar do Estado. Por hoje é isso, pessoal. Essa daí é aula sobre contratos administrativos, nesse projeto de
se dar bem na OAB, de tentar gabaritar a parte de direito administrativo da primeira fase da OAB, a partir da resolução de questões, estudando o que mais cai e aprendendo como é feito. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder todas elas. Até mais, pessoal. Bons estudos.